Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O material de hoje, ele vem direto de 1 Crônicas, capítulo 17, e nos joga no meio de uma pergunta fundamental. Será que Deus é um Deus que fica parado num prédio grandioso ou um Deus que, sei lá, viaja com as pessoas pelo deserto da vida? E o rei Davi achava que sabia a resposta. Exato! E ele estava redondamente enganado. Totalmente. E é essa a nossa missão hoje, mergulhar na história de como o erro de cálculo de Davi, que nasceu da melhor das intenções, levou à promessa mais importante do reino dele. É uma virada de roteiro espetacular. Sim. Vamos ver como um projeto de arquitetura foi vetado e, assim, substituído por um projeto de dinastia que mudaria o mundo. Isso. Davi chega com uma planta baixa para um templo e Deus basicamente responde rasgando essa planta e entregando para ele o rascunho de uma linhagem eterna. Este capítulo contém o que ficou conhecido como a Aliança Davídica. A famosa Aliança Davídica. Exato. E a gente pode pensar nela como a constituição da monarquia de Israel a partir daquele momento. Só que ela não foi escrita por homens, né? Foi ditada por Deus. Entendi. Entender essa constituição é entender o resto da história. Ok, então vamos armar o cenário. A história começa com Davi no auge. Ele é o rei, já unificou a nação, venceu os inimigos. Estabilidade total. E ele está morando no seu palácio e o texto faz questão de dizer que é um palácio de cedro. E esse é um detalhe crucial. Cedro, naquela época, não era uma madeira qualquer, sabe? Certo. Era o equivalente a, sei lá, mármore italiano e aço de última geração hoje em dia. Era um material importado, caríssimo, que gritava, eu cheguei para ficar. Um símbolo de poder, então. De poder, de estabilidade, de luxo permanente. Exato. E aí Davi tá nesse conforto todo, nesse luxo, e ele olha para o lado e vê a Arca da Aliança, que é, assim, o coração pulsante da nação, o símbolo da própria presença de Deus. Numa tenda. Numa tenda, basicamente numa barraca de camping de luxo. A conta simplesmente não fecha na cabeça dele. Bateu uma crise de consciência. Ele fala com o profeta Natã. Olha, eu moro numa fortaleza de cedro, mas a Arca de Deus está debaixo de cortinas. É um desconforto genuíno, né? Totalmente. Ele sente que a morada de Deus deveria ser, no mínimo, tão impressionante quanto a dele. E a primeira reação de Natã é totalmente humana, compreensível. Ele diz, faça tudo o que estiver no seu coração, porque Deus está com você. É um vai fundo. Ótima ideia. Parece um endosso profético. Parecia o sinal verde perfeito. Um rei piedoso, um projeto nobre, a aprovação do profeta. O que poderia dar errado? Pois é. Bom, aparentemente tudo. Porque é aqui que o roteiro tem uma revolta digna de cinema. O texto diz, porém, naquela mesma noite. Essa frase, naquela mesma noite, ela é carregada de drama. Mostra a urgência da intervenção divina. Sim. Deus não espera o sol nascer. Ele interrompe o sono de Natã para corrigir o curso. E a mensagem é um balde de água fria, direto e sem rodeios. E qual é a mensagem? Vá e diga ao meu servo Davi, você não me edificará uma casa para morar. Simples assim. Uau! Imagina a situação do profeta Natã. Complicadíssima. Num dia ele diz, vai fundo, rei, Deus está contigo. No dia seguinte, ele tem que bater na porta do palácio e dizer, então, sobre ontem, mudei de ideia. O melhor Deus mudou. Esquece o templo. É uma posição terrivelmente embaraçosa. E a mensagem que ele tem que entregar é uma desconstrução completa da lógica de Davi. Deus essencialmente pergunta, desde quando eu pedi isso? Certo. Ele lembra Davi, eu nunca habitei em casa. Sempre andei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ele está dizendo, a minha natureza não é ser fixo, Davi. Exato. Minha glória é ter caminhado com meu povo no deserto. Eu não preciso do seu cedro. É uma correção de curso. Brutal e necessária. Deus está dizendo, você está tentando me encaixar na sua ideia de realeza, mas você se esqueceu de quem eu sou. E a partir daí, a conversa muda completamente de tom. Como assim? Deus para de falar sobre o que Davi quer fazer por ele e passa a lembrar a Davi tudo o que ele já fez. Ah, entendi. Sim, e essa virada é a chave de tudo. Deus basicamente diz, Davi, você está focado no seu currículo,
no que você pode fazer por mim. Deixe eu te lembrar do meu currículo e do que eu já fiz por você. Nossa. Ele reconta a história de Davi. Eu tirei você das pastagens, de detrás das ovelhas, para ser príncipe sobre o meu povo. É uma forma de dizer seu status, seu poder, nada disso foi obra sua, fui eu. Perfeito. A rejeição do projeto não é um castigo, é uma reeducação. Antes de dar a grande promessa, Deus precisa esvaziar o copo de Davi, que estava cheio de boas intenções. E aí que vem o famoso jogo de palavras que define o capítulo inteiro, né? Exatamente. Davi queria construir uma casa, um bait, em hebraico, um templo para Deus. E Deus responde dizendo, não, você não vai construir uma casa para mim. O Senhor te edificará uma casa. A mesma palavra. A mesma palavra, bait, mas com um significado radicalmente diferente. Deus não está falando de um prédio, mas de uma dinastia. Uma casa de gente, de carne e osso, uma linhagem real que duraria para sempre. Ok, então Deus recusa o templo, mas a rejeição vem com um pacote de compensação que é infinitamente maior. Muito maior. O que está exatamente nesse pacote? O que essa casa prometida a Davi realmente significa? É aqui que a gente entra no coração da aliança. As notas das nossas fontes são bem claras em apontar um cumprimento duplo para essa promessa. Duplo? Sim. Primeiro, há um cumprimento imediato e histórico. Deus diz, suscitarei a sua descendência depois de ti, um dos seus filhos. Este me edificará a casa. Isso aponta diretamente para Salomão. Exatamente. Então, o desejo original de Davi, de ver um templo construído, vai se realizar. Isso valida a intenção dele, de certa forma. Perfeito. Valida a intenção, mas não o tempo. A iniciativa e o cronograma são divinos, não humanos. Certo. E a promessa para essa linhagem é diferente de tudo que veio antes. Deus diz sobre esse filho, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, o mais importante, ele contrasta com o rei anterior. Saul. Isso. Ele diz, e não retirarei dele a minha benignidade como a retirei daquele que foi antes de ti. Pera, esse ponto é fundamental. Qual é a diferença na prática? Saul também foi escolhido por Deus, não foi? Ótima pergunta. A gente pode usar uma analogia. A promessa para Saul era como um contrato de aluguel, com cláusulas de desempenho. Se não seguir as regras, é despejado. Exato. E a família vai junto. Foi o que aconteceu. A promessa para Davi, por outro lado, era como título de propriedade da casa. Pertence à sua família para sempre. Mesmo que as gerações futuras cometam erros. Mesmo que cometam erros graves. E elas cometeram. A misericórdia de Deus estava, por assim dizer, incluída no pacote da aliança. O trono poderia passar de um descendente para outro, mas ele permaneceria na casa de Davi. Isso dava uma estabilidade política e teológica sem precedentes para o reino. Com certeza. Entendi. Mas isso me leva a outra questão. Deus promete a Davi, confirmarei o seu trono para sempre. Só que a gente sabe historicamente que a monarquia em Israel acabou. O reino foi conquistado, o templo destruído, os reis desapareceram. Isso não só como uma promessa quebrada? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente essa tensão que alimentou a esperança de Israel por séculos. Certo. Você tem razão. Se a gente olhar só para o cumprimento literal em Salomão e seus sucessores, a promessa parece ter falhado. Pois é. E é por isso que as notas de estudo e toda a tradição de interpretação veem um segundo cumprimento muito mais profundo. A linguagem da promessa para sempre, trono eterno, aponta para algo que nenhum rei mortal poderia cumprir. Ela cria uma expectativa. Ela cria uma fome por um rei que pudesse cumprir essa promessa em sua totalidade. Um descendente de Davi cujo reino de fato não teria fim. O Messias. Exato. Essa promessa de uma casa eterna se torna a semente da esperança messiânica. O título Filho de Davi, que aparece tantas vezes no Novo Testamento, não é só uma genealogia, é uma reivindicação direta a essa promessa. Então a promessa não foi quebrada. Não. Seu cumprimento final foi apenas adiado e elevado a um nível que Davi provavelmente nem poderia imaginar. Então a resposta para o projeto rejeitado de Davi não foi só Salomão, mas uma promessa que atravessaria a história. E como Davi, o homem, reage a tudo isso? Ele acabou de ter seu grande projeto vetado na frente de todo mundo. O ego poderia ter falado mais alto, né? Poderia.
mas não falou. A reação dele é uma das passagens mais tocantes do texto. Ele não fica frustrado, ele não argumenta, ele entra, senta-se perante o Senhor e fica pasmo. Pasmo. Sua oração começa com uma pergunta que revela tudo. Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me trouxesses até aqui? É o reconhecimento da desproporção total. Ele estava pensando em termos de tijolos e argamassa, e Deus respondeu em termos de eternidade. Exatamente. Ele está maravilhado com a graça. Sua oração não é um pedido por coisas novas. É, em grande parte, ele repetindo as promessas de Deus de volta para Deus. Como se fosse para se certificar de que ouviu direito. Isso. Ele diz, agora, pois, Senhor, a palavra que falaste, seja certa para sempre e faze como falaste. É uma citação humilde e cheia de fé. Ele está dizendo, se o seu plano é melhor que o meu, que seja feito o seu plano. Isso me faz pensar. É um momento de uma honestidade brutal, não acha? Quantas vezes a gente não chega com nossos grandes planos, cheios de boas intenções para nossa carreira, nossa família? E a vida diz não. Exato! E o universo, ou Deus, no caso, simplesmente diz, não, tem uma ideia melhor. A reação de Davi de não lutar, mas adorar, é incrivelmente poderosa. É um modelo de como lidar com a soberania divina. Davi entende que a rejeição do seu projeto não foi uma rejeição a ele, mas a abertura de um caminho para algo muito maior. Sei. Ele termina a oração pedindo a bênção que já lhe foi oferecida. Foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. A confiança dele não está no seu merecimento, mas na fidelidade de quem prometeu. A maior bênção da vida dele nasceu de um não. Exatamente. Então, recapitulando a jornada. Um projeto arquitetônico grandioso, nascido de um coração sincero, é interrompido por Deus. Certo. E essa interrupção transforma o foco da construção de um templo físico para o estabelecimento de um legado vivo. Uma casa de pedra é trocada por uma casa de gente. Sim, a relação toda é redefinida. A pergunta central deixa de ser o que o homem pode construir para Deus e passa a ser o que Deus escolhe construir através do homem. A dinastia. A dinastia, a linhagem através da qual a história da redenção continuaria, se torna infinitamente mais importante que o edifício. A presença de Deus não seria garantida por um prédio, mas pela sua aliança fiel com um povo. O que nos traz de volta ao ponto de partida. Essa história toda expõe uma tensão que, na verdade, nunca desapareceu. Qual tensão? De um lado, o desejo humano de criar lugares fixos, sabe? Símbolos grandiosos e permanentes para a fé, catedrais, templos, centros. E do outro, a ideia de um divino que é móvel, presente na jornada, no deserto, na vida cotidiana, não confinado a um endereço. E essa é a reflexão que fica. A história de Davi talvez seja a primeira grande exploração bíblica dessa tensão. Com certeza. E ela levanta uma questão que ecoa até hoje, para qualquer pessoa de qualquer fé ou mesmo sem fé. É como a gente equilibra a nossa necessidade de criar estruturas e símbolos permanentes com a realidade de uma verdade ou uma presença que talvez se recuse a ser encaixotada. É uma ótima pergunta. A grande lição para Davi foi que, embora o templo fosse eventualmente construído e abençoado, a promessa viva, a casa de pessoas, era e sempre seria a prioridade.